Olá, meus amigos da Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo. Estamos começando mais um episódio do nosso programa semanal sobre odontologia. Não esquece de acessar o www.odontologiacast.com.br, curtir nossa página no Facebook, Odontologia Cast, e adicionar aí no programa nativo do iPhone o podcast, ou então no SoundCloud ou Podcast Addict para quem utiliza Android. E o tema de hoje é como eu posso preparar meu consultório para uma situação de emergência. Quais são os equipamentos e as medicações necessárias para o atendimento de uma emergência médica durante uma consulta odontológica? Então vamos lá. Muitas pessoas me perguntam sobre isso e a gente tem mais ou menos aí algumas diretrizes de medicações e equipamentos que seriam indispensáveis. Vamos começar primeiro relembrando que para que você tenha segurança do protocolo a ser seguido, tem que se testar um pronto atendimento ao paciente caso aconteça uma situação de emergência médica no consultório odontológico. Esse teste periódico ele tem que ser validado junto com a sua equipe, então com seu auxiliar, secretário, outros dentistas que atuem no consultório ou na clínica. Então, saber quanto tempo tem que esperar para um socorro, quem vai ligar para o socorro caso aconteça a necessidade de um atendimento médico, um suporte avançado, para onde é que vai remover o paciente caso seja necessário, quem vai pegar as medicações. Então, esse protocolo ele tem que estar em fluxograma e tem que ser testado periodicamente para que você tenha segurança no momento de agir. Alguns equipamentos que são essenciais para que a gente tenha em ambiente de consultório odontológico. A primeira coisa, e que eu não preciso nem falar aqui, seria o esfigmomanômetro com estetoscópio para a gente poder aferir a pressão dos nossos pacientes. Então é imperativo que todo paciente hipertenso a gente tenha que aferir a pressão aí desse paciente antes de qualquer procedimento odontológico. Então, desde a primeira consulta, para que a gente saiba como é que o paciente chega ao consultório, e nas consultas subsequentes, para que se possa acompanhar aí até que ponto essa ansiedade do tratamento odontológico eleva os níveis pressóricos do nosso paciente. Lembrando que níveis de pressão elevado podem interferir aí com as medicações, os anestésicos que a gente utiliza, podem predispor o paciente a algum tipo de situação de emergência clínica, tá? Então, equipamento para aferição da pressão arterial. Seria interessante a gente ter dentro dos equipamentos também um glicosímetro para que a gente pudesse, nos casos de suspeita de crise de hipoglicemia, poder verificar rapidamente no nosso consultório. Não é de praxe a gente verificar a glicose do paciente, aquela glicose casual, né? Em todas as consultas, mas caso aconteça aí uma situação onde a gente suspeite da hipoglicemia, ela tem que ser determinada o quanto antes para que a gente também institua o tratamento mais adequado o quanto antes, tá? Então, além do glicosímetro e do esfigmomanômetro, a gente tem também como equipamentos indispensáveis hoje em dia o oxímetro, tá? Esse oxímetro ele pode ser utilizado hoje no dedo, chamado oxímetro de dedo. Você consegue comprar muito barato hoje na internet, nos sites de venda, tipo Mercado Livre. E esse equipamento ele vai dar para você a saturação periférica de oxigênio e os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca do paciente naquele momento. Então vamos supor que durante um procedimento o paciente ele perca a consciência, ele desmaie na sua cadeira, mas você tem um oxímetro de dedo ali durante aquele processo. Então você consegue identificar aí se a saturação de oxigênio desse paciente ela baixou muito e se ele tem aí a frequência cardíaca mantida dentro do padrão de normalidade, ou se diminuiu ou se aumentou, tá? Qual é a segurança que isso traz para a gente? A partir do momento que você percebe que a saturação periférica de oxigênio do paciente está diminuindo, aí esse paciente provavelmente está entrando numa situação que a gente chama de lipotímia ou pré-síncope, tá? Que é uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, muitas vezes causado aí por causa do estresse, da ansiedade, do tratamento odontológico, do tempo, da sensação dolorosa, de sentir gosto de sangue. E a gente consegue reverter isso facilmente com a manobra chamada posição de Trendelenburg. Quando o paciente está sentado na cadeira, basicamente a gente eleva os membros inferiores para melhorar a oxigenação cerebral. Você consegue identificar isso através do oxímetro de dedo.
Então eu acho que é um equipamento que todo dentista deveria utilizar durante o procedimento odontológico. Outra situação que seria muito interessante seria naquelas situações onde você tem um aumento da frequência cardíaca de maneira muito rápida, onde a gente poderia suspeitar aí de alguma associação do vasoconstritor utilizado no nosso anestésico durante o atendimento, tá? Então, o esfigmomanômetro, o oxímetro de dedo, o glicosímetro são equipamentos essenciais e primordiais para o uso no consultório odontológico. Além disso, um cilindro de oxigênio, que dispensa apresentações. Então, o cilindro de oxigênio ele é utilizado na maioria das situações de urgência e emergência médica no consultório odontológico. A gente pode ter também um equipamento chamado AMBU. Esse AMBU ele vai facilitar aí, caso você tenha que realizar aí uma manobra de ventilação artificial no seu paciente. Tá? Então o AMBU ele pode ser utilizado também em conjunto com o cilindro de oxigênio e você consegue manter a ventilação caso o paciente, por exemplo, entre numa parada cardiorrespiratória e você tenha que realizar a manobra de reanimação cardiopulmonar junto com a ventilação artificial. Tá? E eu acho que esses equipamentos seriam aí primordiais para o atendimento com segurança no consultório odontológico. Medicações. Quais são as medicações para a gente ter no nosso kit de primeiros socorros? As medicações habituais que se utilizam no kit de primeiros socorros seria aí um corticoide tipo Decadron. Então esse Decadron, lembrando que as medicações que são utilizadas nas situações de emergência, como a gente quer uma ação rápida, de preferência as vias intramuscular ou intravenosa. Por vezes essa punção aí para o acesso intravenoso ele é mais difícil nessa situação emergencial, quando o dentista está atuando sozinho também. Então essas medicações podem ser feitas por via intramuscular. Então o corticoide Decadron ele é utilizado nas situações de reações alérgicas graves, né, de choque anafilático, para tentar aí de uma maneira reduzir a resposta inflamatória, reduzir o edema. Além disso, nessas situações também são utilizados os antihistamínicos, como a prometazina. Ela pode ser utilizada aí na ampola de 25 mg por ml de aplicação intramuscular. Tá? A droga padrão ouro para se tratar aí uma depressão respiratória e um choque anafilático seria a adrenalina. Então a ampola de adrenalina 1/1000, onde se aplica aí inicialmente 0,3 a 0,5 ml da ampola e vai se acompanhando aí como é que o paciente evolui nesse tipo de situação, tá? Lembrando que essas medicações só devem ser utilizadas se você tiver segurança para aplicá-las ao paciente nos casos das situações de emergência, tá? Então é imprescindível que você identifique a situação para poder utilizar a medicação adequada, tá? Então, Decadron, prometazina, adrenalina. A gente pode ter no nosso kit de primeiros socorros também um benzodiazepínico, um diazepam, caso o paciente ele entre aí em crise convulsiva, crises convulsivas aí que você não tenha a possibilidade de ter o paciente respirando ou ventilando normalmente, então ele tem uma crise atrás da outra. Então o diazepam também pode ser aplicado intramuscular, ele vai aí fazer com que o paciente ele tenha a redução desse quadro, tá? Além do diazepam, você pode ter também no seu kit de primeiros socorros a bombinha, o Aerolim, aquela bombinha do paciente asmático, que pode ser utilizado aí se o paciente nunca fez uso da bomba, pode ser utilizado dentro de um saquinho e o paciente ele respira dentro desse saquinho para fazer com que a gente tenha aí uma broncodilatação. Para o paciente asmático, isso tem que ser utilizado logo no início da crise, porque dependendo do tempo que se passe, aí a medicação não vai conseguir fazer o efeito pela via respiratória, tá? Para um paciente que tenha hipoglicemia, uma crise de hipoglicemia, a gente tem uns sachês de glicose, o sachê líquido de glicose que pode ser utilizado na região sublingual, e aí por causa da mucosa que é muito fininha nessa região, a gente tem aí a glicose caindo rapidamente na corrente sanguínea para tentar elevar aí os níveis de glicose desse paciente, tá? O tratamento definitivo da hipoglicemia, como é uma situação muito crítica e pode levar o paciente a um coma hipoglicêmico, seria a infusão aí de glicose
intravenosa seguida de soro glicosado, tá? Mas são situações mais difíceis de a gente conseguir realizar no ambiente de consultório odontológico, tá? Uma outra possibilidade de medicação que você pode ter no seu kit de primeiros socorros seria aí um estimulante respiratório para as situações onde o paciente ele tem aí o desmaio ou perca a consciência e você tenha que recobrar a consciência desse paciente, tá? Então, de uma maneira bem simples, equipamentos e medicações que seriam interessantes para se ter durante qualquer tipo de procedimento de atendimento odontológico para se ter segurança, ok? Bom, acompanhe a gente semanalmente nos nossos conteúdos, ficamos à disposição também através do e-mail odontologiacast@gmail.com. Um abraço e até a próxima.